aos amados irmãos em Cristo Jesus e a todos aqueles que nos ouvem. A palavra de Deus, em Marcos capítulo 16, versículos de 9 a 14, nos diz assim: Depois da ressurreição, cedo no primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. E ela foi anunciar isso aos que haviam andado com ele, que estavam tristes e chorando. Quando souberam que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou sob outra forma a 2 deles que iam a caminho do campo, os quais foram anunciá-lo aos outros, mas nem a esses deram crédito. Por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto na ressurreição. Queridos irmãos, hoje comemoramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Os túmulos judaicos, eles tinham uma entrada de 1,20 m a 1,50 m de altura, a sua entrada. No átrio, com uma câmara mortuária, onde o centro podia uma pessoa ficar em pé. Havia alguns locus, ou loculi, tipo assentos, tipo sofá, em volta, sobre os quais se colocavam o corpo. Havia também um encaixe ou vala cortada em frente da rocha para separar a tampa ou a pedra, né, que iria rolar ali, né? E também havia uma vala que essa pedra rolava, era uma pedra grande, e cobria ali, fechava a porta do sepulcro. Essa pedra também tinha de 1 tonelada a 1,5 toneladas. A força da guarda romana de 4 a 16 homens altamente disciplinados. O selo, depois da guarda inspecionar o conteúdo e fechar, era esticada uma corda e nas extremidades da argila eram colocadas com o sinete oficial do governador romano. Tanto judeus quanto romanos admitiram que o túmulo estava vazio, depois do primeiro dia da semana. A pedra de quase 2 toneladas removida da entrada do túmulo também confirmava. A mortalha intacta não continha o corpo, apenas os panos estavam como um casulo vazio, né? Daí, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo garante aos seus seguidores o poder divino diante das dificuldades. Nessa ida ao sepulcro, né, as mulheres questionavam umas às outras antes de chegar lá, logicamente, e diziam: quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando chegaram diante do obstáculo, a pedra do sepulcro já havia sido removida. Embora antes estivessem com essa preocupação, elas prosseguiram no seu caminho. Quantas vezes pensamos ou fazemos como aquelas mulheres? Como faremos isso? Como faremos o nosso trabalho? Como conduzirmos a nossa família? Como cumprirmos os nossos compromissos? Quantas vezes imaginamos obstáculos ou dificuldades que o Senhor Jesus já resolveu por nós? Elas eram crentes fiéis, essas mulheres, ao Senhor Jesus. Mas elas, primeiro, não consideraram o socorro de Cristo, em princípio, né? Segundo, pensaram que o Senhor estava morto e era incapaz de socorrê-las. Terceiro, contaram apenas com seus próprios recursos.
né? Deixemos que os problemas futuros, né, sejam resolvidos por aquele que é tudo em um eterno agora, o nosso Senhor Jesus, né? Isso nos mostra esse acontecimento. Quando o Senhor Jesus quer, não há pedra grande demais no caminho do seguidor de Cristo que não possa ser removida. Todos aqueles que tinham as pedras, né? Primeiro da cegueira no momento quando Cristo estava presente nesse mundo, da deficiências físicas, do espírito imundo, que foram ao Senhor Jesus, tiveram as suas pedras removidas. Segundo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo alerta aos seus seguidores de que temos uma mensagem que deve ser pregada corretamente e de vitória. Até ali, o horizonte de todo ser humano estava obscurecido pela morte. Mas o Senhor Jesus está por cima da sepultura. Ao ressuscitar, ele mostrou isso. Para aquelas mulheres que buscavam um Cristo morto, foi necessário dizer-lhes que ele ressuscitou, não está aqui. O anjo alertou-as de que Cristo estava vivo, num corpo glorificado e ressurreto. Quantos que ainda estão no mesmo erro, como se Cristo terminasse no túmulo? As mulheres foram enviadas como mensageiras aos apóstolos. Agora, elas tinham uma mensagem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Elas tinham uma mensagem de que Cristo vai adiante dos que confiam nele e seguem para a Galileia. O Senhor Jesus ainda vai adiante do seu povo hoje em dia e trabalha os corações. Ele está vendo as suas fraquezas e dúvidas, como Madalena também e Tomé. A mensagem dos apóstolos ao mundo dali para frente era a de um Salvador ressurreto e glorioso. Um Salvador que passou pela morte, mas vive para sempre, proclamado para todas as etnias, para todos os povos da terra. A partir daquela manhã em diante, a Igreja de Cristo nunca mais olhou para uma sepultura, né? Nunca mais olhou para a sepultura. E terceiro, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo mostrou que em Cristo está o início de uma eternidade vitoriosa sobre a morte. Assim, foi significativa a ressurreição do Senhor Jesus, porque era o início de uma colheita abundante. Levítico 23, 12 e 19 fala sobre colheita, mas a Bíblia nos mostra que o início de uma colheita espiritual era a prova de uma colheita que chegaria com abundância. Primeiro, Cristo se tornou o penhor da ressurreição dos mortos de todos nós. Segundo, embora haverá uma ressurreição geral, só em Cristo haverá uma ressurreição para a vida eterna. Muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna em Cristo Jesus, logicamente, e outros para vergonha e desprezo eterno, porque não confiaram no Senhor Jesus. O homem vive o caráter ou reflexo de outros homens, né? Os filhos vivem no caráter e às vezes o reflexo do pai. Alunos vivem no caráter de professores. A geração presente vive no caráter da geração passada. Assim é que, no caráter de Adão, o homem colhe egoísmo, carnalidade, descrença e degeneração. Esses princípios conduzem à eterna separação de Deus. Porém, no caráter de nosso Senhor Jesus Cristo, na influência do seu Espírito, entramos em conexão com a fonte da vida, e assim somos vivificados para a restauração de nossas almas. O homem, sob a influência de Adão,
né, que não encontrou o Cristo ainda, ressuscitará para vergonha e sofrimento eterno. Mas quando estamos com Cristo, ressuscitando com Cristo, experimentamos a luz que extinguirá as trevas eternas. Mas com o propósito de servir ao Senhor Jesus e os corações cheios de amor ao Mestre, essas mulheres foram recompensadas por encontrar a pedra do sepulcro removida. Assim, a partir daí, a morte já não é prisão para os que estão em Cristo Jesus, né? O Senhor Jesus já nos libertou de toda essa prisão da morte. Vivemos assim que, ou vemos que essas mulheres, embora no caminho apresentavam-se com muitas preocupações e desapontamentos, mas diante do túmulo vazio de Cristo, encontraram a fonte de alegria. Por enquanto, hoje, a morte ainda cumpre seu trabalho determinado por Deus, mas ela deixará de existir de uma vez por todas, quando for lançada no lago de fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 14, que nos diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E o mais triste, né? E se alguém não foi achado escrito no livro da vida do Senhor Jesus Cristo, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Por isso que Jesus é fundamental. Então, meus queridos irmãos e amigos, é preciso, meus queridos, que vivas a partir de agora uma vida de fé no Salvador Jesus. No Jesus ressuscitado, exaltado, vivo e ainda atuante entre nós. Jesus disse, e ainda está, e vai adiante de nós. A igreja é do Senhor Jesus Cristo, né? Conta-se que durante a guerra da Coreia, 2 prisioneiros foram algemados juntos. Um era um devoto budista, o outro era um crente em Cristo sincero. Embora o regulamento proibisse que conversassem, o jovem cristão frequentemente falava ao seu companheiro de sofrimento acerca do seu Salvador. E o budista prestava atenção, né? E ele nunca ouvira a história evangélica tão repassada de amor. Então ele disse: meu amigo, disse o budista, eu tenho sido fiel seguidor de Buda, mas há muitos anos ele foi um grande homem, um grande mestre, mas está morto. Duvido que um homem morto, por melhor que tenha sido, possa ajudar, né? Ou salvar-me, né? O Salvador, a respeito do qual você me tem falado, morreu e ressurgiu. Ele é o Salvador vivo. Aí ele fez uma pausa e ele disse: eu decido-me a fazer também o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pois careço de um Salvador vivo que esteja comigo. Queridos, é possível que Paulo também, né, no período da perseguição do cristianismo no primeiro século, naqueles primeiros dias, né, de perseguição aos cristãos, pensasse que o Senhor Jesus estivesse morto. Mas, meus queridos, o que Jesus fez? O Senhor Jesus o derrubou do cavalo no caminho de Damasco, e ele passou a ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo vivo e presente durante todos os dias da sua vida, e experimentou essa comunhão com Jesus. João também, né, o apóstolo, exilado na ilha de Patmos, testemunhou, né, e estava sem família, né, e sem a igreja também. Ele estava sozinho, exilado ali na ilha do Patmos. Quando ele pensou que estava só,
ali triste, preocupado, e o Senhor Jesus chega, coloca as mãos no seu ombro, a sua mão direita no seu ombro e diz: quando vi, né, diz João, né, quando vi, caí a seus pés como morto. Aí Jesus diz: porém, né, ele pôs sobre a minha mão direita, dizendo, né, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho as chaves da morte e do inferno. Queridos, o Senhor Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, meu querido, abra o seu coração, né? Para que o Espírito Santo cele o seu coração e você passe a pertencer a Jesus, né? Que Ele está vivo e o Espírito Santo tem essa função. Vamos orar, né? Altíssimo Deus e Pai Celestial, glorificado seja o Teu nome. Senhor Deus, Tu conheces todas as coisas, nada é escondido diante de Ti, e também Tu podes todas as coisas, nada é impossível para Ti. Já dizia lá no Velho Testamento, e também o Senhor Jesus repetiu isso lá no Novo Testamento, que Jesus, nada é impossível para Ti. Diante deste mundo, Santo Deus, de trevas, da ignorância, do desconhecimento, Santo Deus, venha iluminar o coração da humanidade, para que eles possam entender, Santo Deus, que Tu és o Senhor de todas as coisas, conhece todas as coisas, desde as mínimas, Santo Deus, que os homens não veem, não enxergam, mas que eles vejam que Tu conheces todas as coisas, que Tu és eterno, que tudo está nas Suas santas mãos e que Jesus estará conosco, com aqueles que o seguem eternamente. Consola o coração do Teu povo e que Teu reino cresça na vida do Teu povo e alcance o coração daqueles que estão ao redor de todos nós. Que a Tua graça chegue ao coração deles, eles possam abrir o coração também para que Jesus reine em seus corações. Que seja glorificado o Teu nome, perdoa os nossos pecados, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.